Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2025, quinta rodada. E o Bahia viajou para enfrentar o Atlético Nacional. O Atlético Nacional, que era o segundo colocado do grupo, um ponto atrás do Bahia, que era o líder. Atlético Nacional que o Bahia jogou em casa e venceu, mas eu falei, o time colombiano é chato, o Bahia vai ter trabalho. Como aconteceu? Teve trabalho, apesar de alguns torcedores do Bahia não curtirem muito quando eu falei isso, que o time da Colômbia era chato, não curtiram, falaram que o time era fraco. Bahia foi na Colômbia e não venceu. Pior, perdeu para o Atlético Nacional, agora é o segundo colocado e vai ter que torcer ali para um resultado de empate entre Nacional e Internacional para o Bahia continuar na segunda colocação e ir para o último jogo fora de casa contra o Internacional com alguma vantagem. Então, vamos falar sobre Atlético Nacional 1, Bahia 1 e como é que ficou a situação do Bahia no grupo. O Bahia ainda depende apenas dele. Independente do resultado do Internacional e Nacional, o Bahia só vai depender dele. O problema é que joga fora de novo contra um adversário independente do que acontecer no jogo nacional e internacional. Um adversário que também estará brigando pelo resultado. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Internacional que estava acompanhando o jogo, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui, galera. Vamos logo aqui para a classificação. O Bahia com essa derrota está na segunda colocação, o Atlético Nacional com 9. Internacional pode chegar a 11 pontos, então o Nacional ainda não está classificado. E o Nacional do Uruguai pode chegar a 10. Então o Atlético Nacional ainda não está classificado, mas está muito bem encaminhado. Tá muito bem encaminhado, porque a última partida é contra o Nacional. É fora de casa, mas é contra o Nacional. Dependendo do que aconteça, o Atlético Nacional basta só empatar. E o Bahia? Bom, o Bahia está com 7 pontos. O que o Bahia tem que torcer? Tem que torcer para Internacional e Nacional empatar. Porque se empatar, o Internacional vai a 6 e o Nacional vai a 5. E o Bahia continua na segunda colocação com 7. E aí vai jogar contra o Internacional, de repente precisando só do empate. Tá? De repente precisando só do empate. Porque se empatar, o Nacional ainda vai estar na briga. Vai estar com 5 pontos. Não vai conseguir passar o Atlético na Nacional. Mas se ganhar, pode passar o Internacional e o Bahia. Mas o melhor para o Bahia é que dê empate. Se o Nacional ganha, vai a 7. Empata com o Bahia. Se o Internacional ganhar, vai a 8. Aí o Internacional joga pelo empate em casa contra o Bahia. Então o melhor resultado para o Bahia é o empate entre Nacional e Internacional. Lembrando que o mando de campo é do Nacional do Uruguai. E só vou dar mais um toque. O time do Nacional do Uruguai não sabe propor jogo. É um time reativo. Talvez o Internacional possa até levar vantagem por causa disso. E aí a gente vai para o jogo. Cara, o Bahia jogou bem? Não. O Bahia tomou um gol no início do primeiro tempo de uma bola longa, que aí foi anulado. O Bahia falhou defensivamente. Os zagueiros falharam, o goleiro falhou. O Bahia ia tomar um gol de peito do zagueiro. Eu acho que a bola tinha saído também, mas a bola foi para fora. O Bahia falhou no primeiro tempo muito. Na metade do primeiro tempo, o Bahia conseguiu se consertar, mas no início foi um show de horrores. Tomou um gol que, por sorte, foi anulado porque estava impedido. O goleiro saindo errado, o jogador tocou a bola
por alto, você vai pro gol, entra, falha da zaga, o lado direito do Bahia tava uma peneira, ninguém conseguia se entender, mas quando chegou ali na metade do jogo, o Bahia conseguiu se acertar e conseguiu equalizar o jogo. Porém, o Bahia não deu um chute no primeiro tempo em direção ao gol. Deu um ou outro chute para fora ali, mas em direção ao gol não deu. E tem um outro detalhe. Fisicamente, já no primeiro tempo, o time colombiano era mais forte. E aí, quando eu estou falando fisicamente, é nos dois sentidos: de gás e músculo. Os caras eram muito maiores que o time do Bahia e fisicamente você percebia que os caras estavam correndo, os caras estavam acelerando o jogo. E o Bahia, eu tive a sensação que o Bahia entrou para empatar. O Bahia entrou para empatar. Cozinhando o jogo, fazendo uma cerinha aqui, outra cerinha ali, uma cerinha acolá, para tentar empatar. E conseguiu no primeiro tempo. Tomou susto no início, mas conseguiu controlar o jogo e se defender bem. Mas não fez uma boa partida. Mas conseguiu o Rogério Ceni. Como o Rogério Ceni estava no primeiro tempo gritando com a defesa, ele estava vendo o jogo e estava acertando. Então a defesa estava escutando o Rogério Ceni falar e estava acertando. Vai para o segundo tempo com 40 segundos, toma o gol, pô. Uma bola longa. Tá de sacanagem. Tem que entrar atento, né? E aí o gol valeu. Não foi nada. Ah, bateu na mão. Pô, não foi nada. Gol legal. Não foi nada. Absolutamente nada. Gol legal. Eles fazem 1-0. O Bahia tenta ir pra cima, dá espaço pra cacete. Então, do primeiro gol, no início do segundo tempo, até uns 10, 15 minutos, o Bahia poderia ter tomado mais uns dois. Aí, parece que caiu a ficha. Falou, meu irmão, vamos cadenciar. O Rogério Ceni falou, cara, para, vamos segurar, porque senão daqui a pouco a gente toma o segundo, toma o terceiro, aí a gente precisa de saldo de gols, ferrou. Então, o Bahia recuou um pouco e cadenciou o jogo. E o Bahia parece que estava gostando tanto do 1-0 contra, que tem um determinado momento no segundo tempo que o Bahia fez uma linha de 4-5-1 e não quis pegar na bola. O time colombiano ficou tocando para lá e para cá, assim, ó. Acho que ficou uns 2 minutos tocando para lá e para cá. O time colombiano só perdeu a bola porque o time colombiano perdeu a paciência e tentou ir para frente. Porque se o time colombiano não faz, ia ficar tocando de um lado para o outro e o Bahia ali parado, esperando. O Bahia estava gostando do 1-0 só. A impressão foi essa. E aí, o time do Nacional fisicamente melhor, e aí ficou nítido que estava melhor. O Rogério Ceni fez algumas mudanças. Só no final do segundo tempo que o Bahia deu 2 chutes em direção ao gol que o goleiro pegou. Criou uma ou outra oportunidade ali, mas pouco para quem queria até empatar o jogo. Então o Bahia jogou pouco até para empatar. Esse é o papo. O Bahia jogou pouco até para empatar. Determinado momento do jogo, a impressão que dava é que o Bahia estava gostando de perder de 1-0 só. Eu não sei o que a torcida do Bahia achou do jogo, mas o Bahia não jogou bem, jogou diferente de algumas partidas que a gente está acostumado. Eu não vou nem falar do último jogo pelo Campeonato Brasileiro, que o time do Flamengo estava mexido, do Bahia também estava muito mexido, o time do Bahia estava até mais mexido que o do Flamengo. Teve alguns torcedores do Flamengo e do Bahia que disse que o Flamengo estava com o time completo, só não tinha um Wesley. Não estava com o time completo, não. Não estava, não. O Flamengo não tinha o Wesley, o Flamengo não tinha o De La Cruz, o Flamengo não tinha o Pedro, o Flamengo não tinha o Cebolinha, tá? Que são titulares. E no início do primeiro tempo ainda perdeu o Eric Pulga, o Eric Pulgar, tá? Eric Pulgar de vocês. O do Bahia. O Eric Pulgar. Ou seja, estava sem 5, tá? Só para esclarecer. Então, naquele jogo eu não posso falar, mas o Bahia
estava com uma disposição, estava com uma vontade, estava com uma energia, com um comando de jogo diferente. Esse jogo, o Bahia não teve, apesar de alguns momentos ficar com a posse de bola, mas em momento nenhum, na minha opinião, o Bahia controlou o jogo. Aí a gente pega aqui, o Atlético Nacional deu 11 chutes e chutes perigosos, apesar de não ter ido na direção do gol, mas chutes que passaram muito próximo à trave. Muito próximo à trave. E 2 em direção ao gol. O Bahia chutou 6 e 2 em direção ao gol. Posse de bola, mais do Atlético Nacional. Precisão no espaço. O Atlético Nacional acertou mais passes. O Bahia fez apenas 5 faltas. Não dá. Jogando fora de casa, querendo empatar, fazer só 5 faltas, não dá. Você tem que parar mais o jogo. Até nisso, em número de faltas, o Bahia foi omisso. Até em fazer falta, o Bahia foi omisso. Era um jogo que o Bahia fazia mais falta, para parar mais o jogo. O empate era bom para o Bahia. Então, até em fazer falta, o Bahia foi omisso. Cartões amarelos, o Bahia não tomou nenhum. Não tomou nenhum cartão amarelo. Eu não estou falando para bater, não, cara. Mas para o jogo. Nem isso o Bahia conseguiu fazer. Parar o jogo. Impedimentos 3 para um lado e 4 para o outro, escanteios 7 do Atlético Nacional. Os números são todos a favor do Atlético Nacional. Então, irmão, o resultado não foi injusto, não. O Atlético Nacional foi superior, sim. O Bahia ficou devendo em muitos aspectos. Ficou devendo em posse, ficou devendo em ataque, ficou devendo na defesa, porra, e ficou devendo até no tesão, na boa. Pô, você joga fora de casa, precisando do empate, você faz 5 faltas. Eu não tô falando pra bater. Pô, você faz 5 faltas? Ah, porra, tá de sacanagem. Deixou o outro time jogar. Por isso que perdeu. Então, tá aí a minha análise rápida, porque eu tô improvisando aqui, tá? Desculpe, eu tô improvisando aqui, mas também não tem muito o que falar, não. O jogo foi do Nacional. Ah, o Nacional fez um jogo. Não, o Nacional amassou o Bahia. Não, não. O Nacional não amassou. Mas o Nacional foi melhor que o Bahia. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!